Kaliningrado foi novamente isolado da Europa. Da última vez que discutimos essa região, os estados bálticos desconectaram sua rede elétrica, mergulhando a área na escuridão. Desta vez, não são as luzes que se apagam, e sim algo mais importante. Bem-vindo à nova dor de cabeça da Europa. O governo lituano promete bloquear o trânsito ferroviário da Rússia para Kaliningrado. E esses trens estão chegando pela metade, quase vazios. Em 31 de outubro, a Lituânia fez um anúncio que surpreendeu o Kremlin. Após anos de cooperação, a Lituânia anunciou que interromperia o trânsito ferroviário de produtos petrolíferos russos. Isso corta o abastecimento de Kaliningrado, deixando a área vulnerável e um grande problema para Putin. O Kremlin acusou a Lituânia de ações hostis. Esta é uma história sobre sanções e fronteiras, mas é moldada por conflitos e por um continente em fratura. Para esclarecer, a vulnerabilidade de Kaliningrado vai além do combustível restrito. Trata-se de geografia. Veja o mapa do local. Esse enclave do Kremlin, com 158 quilômetros de extensão, está isolado da Rússia continental, fazendo fronteira com a Polônia e a Lituânia, ambos membros da OTAN. Não existe uma rota terrestre direta para a região, a menos que você passe pela Bielorrússia. Mesmo assim, essa rota cruza o corredor de Suwałki, um dos mais militarizados da Europa. O que isso significa é que essa área é uma sentença de morte para a cadeia de suprimentos da Rússia. Tudo, desde combustível, comida, peças de reposição e remédios, precisa atravessar território estrangeiro ou vir pelo mar para chegar à região. Essa fortaleza russa depende das linhas de suprimento, que atualmente apresentam problemas. E neste ponto, você provavelmente está pensando, bem, como a Rússia conseguiu um território que é desconectado do restante do país, afinal? Sinceramente, considerando a natureza absurda das rotas de suprimento, é uma pergunta justa. Então, para entender como chegamos até aqui, vamos rebobinar a fita um pouco. Kaliningrado era Königsberg, capital da Prússia Oriental, até 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, Stalin anexou a região, expulsou os alemães e repovoou com soviéticos. Por décadas, foi um centro militar soviético protegido pelo Pacto de Varsóvia. Quando a União Soviética colapsou em 1991, tudo mudou mesmo. A Rússia perdeu sua zona de proteção quando a Lituânia e a Polônia se separaram da União. Em 2004, ambos já faziam parte da OTAN e da União Europeia. Da noite para o dia, Kaliningrado passou de santuário interno a órfão geopolítico, separado do território principal, mas ainda fortemente armado. Isso fez a região depender dos vizinhos, que controlavam livremente o que entrava e saía. Desde então, ela seguiu como posto estratégico. Esse é o paradoxo. Quanto mais Moscou investe nas forças armadas e defesas de Kaliningrado, mais a região depende de rotas fora de seu controle. E o papel militar de Kaliningrado não é pouca coisa. Aliás, essa pequena área abriga a frota do Báltico, garantindo à Rússia forte presença no Mar Báltico. Mísseis Iskandar com ogivas nucleares pontilham a paisagem como flores no jardim. Estações de radar monitoram a região e formam um escudo defensivo no flanco oeste da Rússia. Só por precaução, caso algo aconteça. Mas eis o detalhe. Todo esse poder de fogo precisa de combustível, peças de reposição e manutenção constante. As estradas e ferrovias que levam equipamentos militares também trazem mantimentos, remédios e material de construção. O motivo de eu estar te contando tudo isso é que a fortaleza só funciona se as linhas de suprimento funcionarem. Kaliningrado, apesar de seu poder militar, depende fortemente de linhas de suprimento. Quando essas linhas se rompem, nenhum discurso tapa as rachaduras. Para reforçar, Kaliningrado não é só base militar, mas lar de quase 1 milhão de pessoas. Civis vivem à sombra de torres de radar e silos de mísseis. Escolas, hospitais e apartamentos compartilham espaço com bases navais movidas a diesel russo. As lojas oferecem produtos que percorrem as mesmas linhas ferroviárias que as cargas militares. É uma identidade dupla, parte fortaleza, parte cidade natal. O que parece ser uma rede logística normal é, na verdade, um ponto de pressão esperando para ser acionado. Quando a rede é interrompida, não é só um incômodo. É uma reação em cadeia que prejudica tanto os militares quanto os civis. E foi exatamente isso que a Lituânia fez. Ela aumentou o ponto de pressão. Em 31 de outubro, a ferrovia estatal LTG anunciou que, a partir de 21 de novembro,
deixaria de transportar produtos petrolíferos russos de empresas sancionadas como Lukoil e Rosneft. A mensagem era clara: sem combustível, sem exceções. Não foi uma mudança repentina. A União Europeia proibiu o trânsito de petróleo russo em 2022. Mas a Lituânia deu permissão temporária para manter Kaliningrado abastecida por razões humanitárias. Bem, essa permissão agora acabou. Ela foi varrida por novas sanções dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, que tem como alvo os gigantes de energia da Rússia. A Lituânia não tentou adiar ou suavizar o impacto, apenas seguiu as sanções e fechou as portas. Os números mostram o quão rápido as coisas mudaram. Em 2024, a Lituânia levou 371 mil toneladas de combustível da Lukoil para Kaliningrado. Este ano, isso caiu para 194 mil. Até agora, está em zero. O fornecimento foi cortado e não há volta atrás. As autoridades dizem que estão simplesmente seguindo a lei, cumprindo as obrigações da União Europeia e respeitando as sanções do Ocidente. Mas Moscou vê isso de uma forma completamente diferente. O que Moscou vê é uma pressão calculada sobre Kaliningrado, explorando sua geografia e isolamento. Para piorar, o inverno se aproxima e as reservas de combustível de Kaliningrado são limitadas. Agora, cada atraso prejudica ainda mais seu funcionamento. O antigo posto avançado do poder russo agora luta para manter os motores funcionando. Com um único anúncio, a Lituânia transformou um corredor ferroviário tranquilo em uma válvula de pressão. E não vai abrir mão disso. Agora, curiosamente, não é só a Lituânia. A Polônia também está incluída. Nos últimos meses, ela aumentou o controle de fronteiras e reduziu o tráfego de cargas com Rússia e Bielorrússia. Isso dificultou que Kaliningrado dependesse das ferrovias polonesas para combustível e suprimentos. A Polônia sempre foi rota essencial para a carga valiosa de Kaliningrado. Inclui diesel, lubrificantes, metais e itens essenciais que mantêm portos e indústrias funcionando. Agora as inspeções são mais rigorosas, há mais atrasos e menos margem para erro. A Lituânia já bloqueou combustíveis e a Polônia também impõe mais restrições. Quando ambos os vizinhos agem juntos, Kaliningrado fica com poucas opções. A Rússia planejava dividir a carga entre Lituânia e Polônia, mas esse plano está claramente desmoronando. A logística agora desacelerou quase até parar. Para uma região construída para projetar poder, esse tipo de aperto é bem difícil de ignorar. Kaliningrado não tem desvios fáceis. Quando os vizinhos endurecem regras, surgem problemas logísticos. Nos bastidores, o preço desse fracasso logístico está aumentando rapidamente. Para abastecer Kaliningrado, Moscou teve que subsidiar remessas de emergência pelo Báltico, usando balsas, barcaças e navios-tanque adaptados. Cada tonelada de diesel agora custa ao Kremlin quase o dobro do que custava há um ano. Embora Moscou raramente admita, cada rublo gasto para manter Kaliningrado é um rublo a menos nas linhas de frente ou no bem-estar doméstico. Ambas as áreas realmente precisam desses recursos. O enclave, antes um ativo, virou peso para o orçamento. Depósitos de combustível locais dependem de entregas irregulares, consumindo as reservas de emergência de Moscou. O Ministério das Finanças russo autorizou novos créditos de transporte para cobrir custos de resiliência regional, usando linguagem burocrática. Isso é manter as luzes acesas em Kaliningrado a qualquer custo? Loucura, né? O que antes simbolizava poder, agora virou uma obrigação cara. Uma fortaleza isolada que continua exigindo mais navios, mais combustível e mais dinheiro só para continuar funcionando. Devido à retirada, Kaliningrado foi duramente atingida. Antes disso, quase 40% do combustível refinado de Kaliningrado chegava de trem da Lituânia. Esses trens não eram apenas convenientes, eles eram essenciais. O transporte ferroviário é mais rápido e barato que as balsas, mantendo a cadeia de suprimentos funcionando bem. Quando os trens desaceleraram, tudo desacelerou. Entregas atrasaram, combustíveis ficaram mais caros e indústrias que usam diesel ou óleos sofreram impacto. Em um lugar onde o tempo é apertado e o armazenamento é limitado, até pequenos atrasos se espalham por fazendas, fábricas e sistemas de transporte, como uma chave inglesa caída em um motor em funcionamento. Mesmo tentando ajudar, as refinarias locais têm limites. O sistema dependia de importações, que ficaram presas em atrasos e restrições fora do controle de Kaliningrado. A Lituânia tentou manter um tom moderado.
As autoridades enfatizaram que estavam agindo dentro da lei, não tentando provocar ninguém. Mas linguagem jurídica não abastece nem mantém ônibus pontuais. Para quem vive em Kaliningrado, o impacto foi pessoal, não generalizado. Entre faltas, dificuldades e diferenças, a frustração cresce. E à medida que isso acontece, a pergunta na cabeça de todos tem sido bem simples: quando as coisas vão voltar ao normal? Com o agravamento da crise, a Rússia logo reagiu com medidas rápidas, ameaças e declarações ruidosas. Autoridades classificaram o bloqueio como hostil e parte de um plano ocidental contra a Rússia. Na mídia, Moscou afirma que a Lituânia apenas executa o trabalho sujo da OTAN, não agindo sozinha. A mídia russa tem martelado esse ponto, alertando que os moradores de Kaliningrado estão pagando o preço pela agressão da Europa. Veículos pró-Kremlin descreveram o bloqueio como um complô da OTAN para sufocar a economia russa. A Lituânia foi vista como peão, obedecendo Bruxelas e Washington. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Lituânia de agressão econômica, enquanto a Lukoil afirmou que a interrupção tinha motivação política. Também houve ameaças, ataques cibernéticos, aumento das taxas de trânsito e outras formas de retaliação. Apesar da fanfarronice, o Kremlin precisava de soluções práticas, como enviar mais mercadorias e combustível por mar. Tecnicamente, isso funciona. O tráfego de balsas subiu 15% desde o bloqueio. Mas as balsas são lentas, caras e frágeis ao mau tempo. Elas não igualam o volume ou a confiabilidade dos trens e, no inverno, gelo ou tempestades podem interrompê-las totalmente. A Rússia sugeriu retaliação com ataques cibernéticos, restrições comerciais ou aumento de taxas sobre mercadorias em suas fronteiras. Mas cada uma dessas opções traz seus próprios riscos. Por exemplo, um ataque cibernético pode se transformar em algo muito maior. E mesmo assim, nem mesmo os hackers de Moscou conseguem criar um tanque cheio de diesel do nada. Então o Kremlin procurou outro caminho, e é aí que surge a ideia de que talvez Belarus possa ajudar. Belarus é um dos maiores aliados da Rússia, mas até essa relação tem sido difícil para o Kremlin. Belarus servia como apoio para a Rússia. Se a Lituânia causasse problemas, Moscou confiava na ferrovia que atravessa Belarus. Aquela que transportava mais de 1 milhão de toneladas de mercadorias todo mês diretamente para Kaliningrado. Ela transportava alimentos, metais, diesel e gasolina de forma simples, eficiente e inacessível. Ou pelo menos era isso que o Kremlin pensava. Então, chegou o dia 24 de outubro. Naquela manhã, algo estranho cruzou a fronteira. Um enorme balão de hélio flutuou de Belarus para a Lituânia. Parecia inofensivo, mas ao passar sobre uma estação de radar, autoridades viram que levava centenas de caixas de cigarros contrabandeados e um rastreador. Isso acionou alarmes, caças decolaram, 2 aeroportos fecharam por horas e vários voos mudaram de rota. Antes que todos se acalmassem, mais 3 balões surgiram no mesmo dia, seguindo a mesma rota. Para a Lituânia, isso parecia deliberado. Um teste, uma mensagem. Eles não deixariam passar. 5 dias depois, em 29 de outubro, eles reagiram com força, fechando 5. Das 6 principais passagens de fronteira com Belarus, só uma ficou aberta, restrita a diplomatas, passageiros e cargas aprovadas para Kaliningrado. Caminhões-tanque vindos da Rússia foram completamente barrados. Não demorou para o impacto aparecer. Em pouco tempo, filas de caminhões se estendiam por quilômetros. Motoristas deixavam os caminhões ligados por horas para se aquecer, gastando o combustível que iam entregar. A Bielorrússia retaliou quase imediatamente, proibindo todos os caminhões da União Europeia de usarem suas estradas, o que deixou ainda mais veículos presos do lado errado, com suas cargas estragando enquanto esperavam. O resultado foi o caos. O transporte de cargas pela Bielorrússia para Kaliningrado caiu mais de 2/3 em poucos dias. Trens que costumavam levar 1 dia e meio de viagem, de repente passaram a andar a passos lentos, atrasados por inspeções intermináveis e documentos convenientemente ausentes. As balsas ajudaram, mas o porto não dava conta do volume. Com o mau tempo, o sistema entrou em colapso. A Rússia pode ter poucas opções, mas já possui um plano reserva no porto. O Marshal Vasilevsky é uma unidade flutuante de armazenamento e regasificação e está ancorado em Kaliningrado desde 2019. Moscou investiu $300 milhões para instalá-lo como reserva de emergência. No papel, impressiona,
pode fornecer 27 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, suficiente para abastecer a região em caso de problemas. Mas há um porém. Ele precisa de navios-tanque de gás natural liquefeito que só atracam com segurança em águas sem gelo e mares calmos. Em novembro de 2025, o Báltico congelou antes do normal. Quebra-gelos abriram caminho, mas só 2 carregamentos passaram no mês. Cada navio-tanque leva 170 mil metros cúbicos, suficientes para manter Kaliningrado por 12 dias. Como os tanques do terminal ficam limitados a 75% para emergências, a reserva dura pouco mais de uma semana. Além disso, as equipes devem resfriar o gás natural liquefeito a 162 degrees antes de bombeá-lo para a terra. Atrasos consomem combustível extra apenas para manter o sistema ativo. As autoridades dizem que o terminal torna Kaliningrado independente em energia, mas a realidade é outra. Isso deixa a região refém do clima. Este ano, o inverno chegou cedo. Ainda assim, o gás serve como salvação temporária. Este gasoduto vem de Belarus, passa pela Lituânia e chega a Kaliningrado. O acordo de 10 anos, assinado em 2015, termina em 31 de dezembro de 2025. E com esse prazo se aproximando rapidamente, a pressão está aumentando. Tudo isso acontece a portas fechadas. Amber Grid da Lituânia e Gazprom da Rússia negociam, mas não se trata de uma discussão técnica tranquila. A Lituânia prefere prazo menor e taxas maiores, recebendo hoje de 12 a 20 milhões de euros anuais com o trânsito. E está deixando claro que, se a Rússia quiser manter o fluxo de gás, vai ter que pagar mais. O presidente Nausida não mediu palavras. Ele disse que pode estender o acordo se isso beneficiar Vilnius. Isso não é apenas uma dica. É um sinal de que a Lituânia está pronta para extrair toda a vantagem possível desse gasoduto. Não são só 2 países. A União Europeia também monitora de perto. A Lituânia foi uma das primeiras da União Europeia a cortar o gás russo após a invasão da Ucrânia e não pretende ceder a Moscou. O gasoduto para Kaliningrado age como válvula de pressão, e cada metro cúbico de gás integra um jogo estratégico maior. A situação em Kaliningrado é crítica, já que sistemas de aquecimento, energia e indústrias dependem totalmente do gasoduto. Se o acordo fracassar, não é só sobre casas frias, mas também apagões, produção parada e a população no meio. A Rússia tem poucas opções. Transportar gás natural liquefeito pelo Báltico é lento, caro e vulnerável ao clima. Construir uma nova infraestrutura levaria anos. Com o combustível já interrompido, perder o gás levaria Kaliningrado da dificuldade à crise. O gasoduto ainda funciona, mas não é mais garantia. É uma contagem regressiva, controlada pela Lituânia. Por causa de tudo isso, Kaliningrado está sentindo a pressão de todos os lados neste momento. O bloqueio de combustível da Lituânia fez as entregas desacelerarem quase até pararem. Os ferries não dão conta e o clima segue atrapalhando. A rota pela Bielorrússia, antigo plano B de Moscou, mal se mantém. A região ainda pode ter mísseis e equipamentos militares. Mas isso não significa muito quando os caminhões não estão circulando e as prateleiras estão ficando vazias. Poder, no papel, não enche tanques nem alimenta as pessoas. Agora, a questão não é força militar, mas sim sobrevivência, combustível, comida e transporte de cargas, todos em falta. A escassez chega rápido e forte, com preços disparando em todos os setores. O combustível subiu quase 40% e o transporte ficou 1/3 mais caro em poucas semanas. Entregas que demoravam dias agora levam semanas. Supermercados não acompanham e fornecedores industriais atrasam sempre. As filas nos postos de gasolina se alongam pelos quarteirões, com motoristas ansiosos esperando que ainda haja combustível quando chegar sua vez. O que era uma cadeia de suprimentos agora parece uma quebra lenta. Quanto mais isso se arrasta, mais a vida cotidiana se transforma em um jogo de espera. E toda essa espera está desgastando as pessoas. As indústrias locais, o coração da região, estão sendo pressionadas de todos os lados. Os mineradores de âmbar estão perdendo lucros, já que os custos de transporte consomem cada venda. Equipes de pesca estão paradas devido à falta de diesel e à incerteza na refrigeração. O turismo também está secando, já que hotéis e restaurantes lutam para cobrir os custos crescentes e os constantes atrasos nas viagens, afastando os visitantes. Até os serviços públicos sofrem. Funcionários da prefeitura lidam com orçamentos menores só para manter ônibus e prédios funcionando.
Todos os setores estão cedendo sob o mesmo peso, poucos suprimentos e problemas demais. Com a pressão crescente, a ameaça de perder o gasoduto é mais real do que nunca. Se as negociações falharem, não só fábricas e ônibus estarão em risco, mas também casas, escolas e usinas podem ficar sem aquecimento. Essa incerteza lançou uma longa sombra sobre o inverno. Empresas congelam investimentos, famílias reduzem gastos e conversas evoluíram da frustração ao medo. Não se trata mais apenas de preços mais altos, é sobre se o aquecimento vai continuar funcionando quando a temperatura cair. Essas mudanças já afetam o clima em Kaliningrado. As pessoas se sentem frustradas, cansadas e sem fé. Os moradores mais jovens, conectados ao mundo exterior pelas redes sociais, conseguem ver como a vida é diferente do outro lado da fronteira. Moradores mais velhos, mesmo apoiando Moscou, encaram prateleiras vazias, filas por combustível e contas subindo. Ninguém está imune. Apesar das promessas de controle do Kremlin, o poder de Putin parece mais frágil. Até pouco tempo, Kaliningrado deveria ser uma vitrine da força russa, uma fortaleza na Europa. Agora parece uma ilha isolada, com rachaduras surgindo. A questão não é se as pessoas vão reagir, mas quanto tempo ficarão em silêncio antes disso. Mas a frustração vai além da falta de produtos ou dos horários. É uma questão de pertencimento. A identidade de Kaliningrado sempre foi incerta. Cidade russa na Europa, mais perto de Gdansk que de Moscou, erguida sobre história alemã, prussiana e soviética. Por anos, essa mistura permitiu abertura única. Moradores cruzavam fronteiras, negociavam com vizinhos e viajavam pela União Europeia com facilidade. Essa conexão gerou algo sutil, mas poderoso. Uma sensação de que Kaliningrado não era exatamente como o resto da Rússia. Agora, o isolamento está corroendo essa distinção. Estudantes que antes estudavam em Vilnius ou Gdansk estão isolados das universidades no exterior. Pequenos comerciantes que dependiam dos mercados do outro lado da fronteira faliram. Redes sociais mostram ressentimento e postagens sobre prateleiras vazias, enquanto as luzes do outro lado da fronteira seguem acesas. Para os jovens de Kaliningrado, a divisão já não é ideológica, mas visível diariamente. E quanto mais isso se prolonga, maior é o risco de transformar uma população que antes olhava para os dois lados em uma só, que questiona por que Moscou continua escolhendo o confronto em vez da conexão. No fim das contas, Kaliningrado não está entrando em colapso, mas está definitivamente encurralada. A frota ainda navega. Os mísseis seguem nos silos, mas o ritmo diário da região se desintegra. Falta combustível, entregas atrasam e redes elétricas estão sobrecarregadas. O que antes era um símbolo da força da Rússia, agora depende de linhas de suprimento frágeis e de especulações políticas. Se ampliarmos a visão, o quadro fica mais claro. Equipamento militar não significa nada se você não consegue manter as luzes acesas ou os ônibus funcionando. O verdadeiro poder não é sobre ameaçar, mas sustentar. Kaliningrado está tendo dificuldade para sustentar quase tudo. Kaliningrado deixou de ser apenas um impasse regional e agora reflete as ambições de Moscou diante do mundo. Mostra como o poder pela força pode falhar na logística e como a geografia pode humilhar impérios. O que serviria para mostrar o poder da Rússia à Europa agora revela os limites russos, simbolizando uma história maior. Não são só sanções, ferrovias ou falta de combustível, mas o fim de uma era em que o poder militar definia a influência. Kaliningrado já simbolizou a força russa, mas agora expõe sua fragilidade. Quanto mais tempo os motores ficam silenciosos, mais evidente isso se torna. Obrigado por assistir.